Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Carmen, para quem não me conhece, vou iniciar com vocês a nossa primeira videoaula, que é de Química. Bem pessoal, essa é a nossa primeira aula gravada, aula do segundo colegial, lembrando que estamos estudando cinética química e lei da velocidade. Esse exercício, ele diz diretamente a lei da velocidade. Então, começando, uma das reações que pode ocorrer no ar poluído é a reação do dióxido de nitrogênio, NO2, com ozônio, O3. Então, essa daqui é a reação. Lembrando que o que está antes da seta são os nossos reagentes e aqui são os nossos produtos. Essa reação, ela foi feita em experimento, ou seja, foram coletadas algumas informações sobre essa reação, velocidade e concentração. Então, vamos analisar. Ele falou que fez 3 experimentos. Cada experimento, ele manteve uma concentração de NO2, uma de O3 e a velocidade em que elas ocorreram com as variações de concentração. E a pergunta é o seguinte: qual é a lei de velocidade e a ordem para essa reação? Então, primeiro passo, temos que encontrar a lei para a reação. Então, essa daqui é a reação. Sabemos que a lei da velocidade é um V, que é a velocidade, igual 1K, uma constante, vezes a concentração dos reagentes, elevado à ordem, a um expoente. Sendo, como eu acabei de dizer, esse x, esse expoente, a ordem da reação que ele pede. Para essa reação aqui, a velocidade vai ficar a seguinte: velocidade igual uma constante vezes a concentração de NO2, que é o nosso primeiro reagente, vezes a concentração de O3, que é nosso segundo reagente, e cada um elevado a uma ordem, ou seja, cada reagente vai ser elevado a um expoente aqui, que pode ser igual ou diferente. Vamos agora analisar a tabela na forma de resolução do exercício. Eu tenho o experimento 1, experimento 2, experimento 3. Eu vou analisar o que muda de um experimento para o outro. Se eu analisar o experimento 1 para 2, eu vejo que a concentração de O3 dobrou. Certo? Eu vejo que a concentração de NO2 se manteve constante e a velocidade dobrou. Então, o que eu vou pensar? O NO2 permanecendo constante, ele não participou ativamente dessa reação. Sendo o O3 duplicada a sua concentração do experimento 1 para o 2, vemos que a velocidade também duplicou. Ou seja, nesse primeiro e segundo experimentos, o NO2 não interferiu, então ele é como se fosse a nossa constante. E o O3 duplicando e a velocidade também duplicando, a gente vê uma proporção de 2 para 2. Duplica aqui, duplica aqui. Essa proporção a gente pode jogar 1 para 1. Então, nesse primeiro caso, eu vou achar o expoente, a ordem para o O3, que é 1. Então, na minha equação, na minha lei da velocidade, no lugar do y, eu vou colocar 1. Por quê? Porque quando eu dobrei o O3, dobrou a velocidade e o NO2 permaneceu constante. Para a gente achar essa ordem para o NO2, eu tenho que analisar do experimento 2 para o experimento 3. Por quê? Eu analisando aqui do 2 para o 3, eu vi que o O3 se manteve constante. Então, é mais fácil de eu ter a certeza do valor correto da ordem de reação para o O3. Então, analisando. Do experimento 2 para o 3, a concentração dele diminuiu pela metade, certo? O O3 se manteve constante e a velocidade seguiu a mesma regra do O3. A velocidade também caiu pela metade. Então, a gente pode notar o seguinte, que eu diminuindo aqui essa concentração pela metade, a velocidade também cai pela metade. Então, eu também vou ter a mesma proporção do y, 1 para 1, porque os dois aqui dobra e aqui diminui pela metade. Aqui dobra e aqui diminui pela metade. Então, também, a ordem de reação para o x é 1. Então, a minha velocidade de reação vai ficar o seguinte: velocidade igual 1K, que é a constante da própria reação, vezes a concentração de NO2 elevado a 1, vezes a concentração de O3 elevado a 1. Então, eu achei a ordem de cada reagente aqui da minha reação. Para eu encontrar a ordem da reação toda, eu somo essas duas ordens aqui. Então, eu somo x e y. Somando 1 mais 1, eu encontro 2. Então, eu falo que a reação é de ordem 2, pela soma dos dois expoentes aqui, a ordem de cada reagente.
Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Espero que seja de bastante utilidade para vocês. Estudem e qualquer dúvida pode levar para a escola. Muito obrigada!